Exu nas escolas, Exu nas escolas, Exu nas escolas, Exu nas escolas. Exu no recreio, não é show da Xuxa, Exu brasileiro. Exu nas escolas, Exu nigeriano. Exu nas escolas, na prova do ano, é tomar de volta a alcunha roubada de um deus urubano. Exu nas escolas, Exu nas escolas, Exu nas escolas, Exu nas escolas. Estou vivendo como um mero mortal profissional, percebendo que às vezes não dá pra ser didático, tendo que quebrar o tabu e os costumes frágeis das crenças limitantes. Mesmo pisando firme em um chão de giz, de dentro pra fora da escola é fácil aderir a uma ética e uma ótica, presa em uma enciclopédia de ilusões bem selecionadas e contadas só por quem vence. Pois acredito que até o próprio Cristo era um pouco mais crítico em relação a tudo isso. E o que as crianças estão pensando? Quais são os recados que as baleias têm para dar a nós, seres humanos, antes que o mar vire uma gosma? Cuide bem do seu tcheru. Na aula de hoje veremos Exu voando em um tissuru, entre a boca de quem assopra e o nariz de quem recebe o tissunu. As escolas se transformaram em centros ecumênicos. Exu te ama e ele também está com fome, porque as merendas foram desviadas novamente. Num país laico, temos a imagem de César na cédula e um Deus seja louvado, as bancadas e os lacaios do Estado. Se Jesus Cristo tivesse morrido nos dias de hoje com ética, em toda casa, ao invés de uma cruz, teríamos uma cadeira elétrica. Exu nas escolas, Exu nas escolas, Exu nas escolas, Exu nas escolas. Exu no recreio, não é show da Xuxa, Exu brasileiro. Exu nas escolas, Exu nigeriano. Exu nas escolas, na prova do ano, é tomar de volta a alcunha roubada de um deus urubano. Exu nas escolas, Exu nas escolas, Exu nas escolas, Exu nas escolas. Bom, gente, boa tarde agora oficialmente, né? Acho que a gente já pode começar. Algumas pessoas vão chegando e não tem problema, é uma roda de conversa que a gente vai tentar fazer de forma mais informal possível para que vocês participem e tudo mais. E a gente resolveu só colocar essa música que foi como uma música incidental mesmo, na organização que a gente estava fazendo aqui da roda de conversa. A Débora trouxe uma história que envolveu essa música e a gente acha muito representativa, né? Apesar de ser incidental aqui, para ficar passando o tempo, esses 10 minutos, a gente acha muito representativa da necessidade de curricularização de outras histórias que não as eurocentradas nos nossos currículos, né? E a Elza é maravilhosa, deusa, linda, ficar vendo a imagem dela ali é muito forte. Mas eu vou fazer a apresentação formal, né? Antes de nos apresentar, eu vou dar alguns recados que a coordenação de extensão pediu que nós dessemos. Então, nós estamos na Sematec Sul, né? A 11ª, então sejam bem-vindos à Sematec Sul. Por favor, mantenham suas câmeras e seus microfones desativados. Câmeras e microfones devem ser ativados apenas para as apresentações. As apresentações serão gravadas para fins de registro do evento.
O chat deverá ser usado apenas para registrar suas percepções e fazer perguntas relacionadas aos trabalhos apresentados. Utilize o recurso levantar a mão caso queira pedir a fala e aguarde. Os certificados serão emitidos posteriormente ao evento e disponibilizados via e-mail. E desejamos a todos um excelente evento. E eu espero que nós tenhamos aqui uma excelente roda de conversa. Então, eu vou começar, então, me apresentando. Vou pegar aqui o roteiro para não me perder. É isso mesmo, vou começar me apresentando. Eu sou a Aline Moraes, professora de Sociologia do campus Volta Redonda, atualmente. E tenho um filho de 4 anos, eu acho importante marcar isso, até porque a minha fala vai trazer, né, isso. E tenho estudado um pouco, né, sobre infância, eu estudo desde a graduação, é um tema que me é muito caro. Então, lá em 2003, quando eu terminei a graduação, meu TCC teve a ver com infância, com meios de comunicação. Depois, no meio do caminho, eu fui perdendo um pouco isso, não pela vontade, mas pelas necessidades que foram sendo impostas, né, pelo mundo do trabalho. E fui estudando outras coisas, mas agora, principalmente com a maternidade, me veio muito forte essa questão de voltar para a infância, né? E aqui ao longo da nossa conversa a gente vai ver um dos motivos, mas e a infância é muito relacionada a questões sociais, é claro, né? Que é minha área de formação e de atuação. E de uns 4 anos para cá, principalmente quando eu voltei às salas de aula, né, no ensino médio, aqui no Instituto, eu comecei a querer decolonizar o currículo de sociologia, né? Fazer essas tentativas de inserções de outros autores, de outras discussões, nas licenciaturas também, que eu atuo, né? Hoje eu estou dando aula de Sociedade, Cultura e Educação, trabalhei com a Débora, que ela vai se apresentar, a gente fez uma parceria lá no Campus Pinheiral nessa disciplina também, e a gente fez, né, Débora, uma tentativa também de empretecer um pouco a ementa de SCE. Eu acho que a gente conseguiu, pelo menos enquanto a gente estava à frente da disciplina, a gente conseguiu começar a trazer outras perspectivas que não a perspectiva branca eurocêntrica, né? Então, essa é a minha apresentação. Eu espero que a gente tenha uma boa roda de conversa aqui, espero que vocês participem. Então, levantem as mãozinhas, deixem inscritos no bate-papo, que a gente vai dialogando, e vou passar aqui a palavra para a Débora e depois para a Ana Clara, para elas se apresentarem, e depois eu volto para apresentar o projeto. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui, vindo debater com a gente esse tema aí que a gente considera tão importante, né? Meu nome é Débora Franco, eu sou professora do Campus Pinheiral, estou no Campus Pinheiral há pouco mais de 2 anos, trabalhei lá, então, com a professora Aline, nessa disciplina que ela acabou de falar. Fomos juntas também do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas e do Núcleo de Estudos de Gênero e Diversidade Sexual, onde ela foi coordenadora durante o período em que esteve lá, né, desde a fundação. E depois a professora Aline veio transferida para o IFRJ de Volta Redonda. Nós já tínhamos pensado nessa proposta antes dela fazer essa transferência, né? E aí mantivemos o nosso trabalho em conjunto com esse projeto que ela vai apresentar já para todos nós aqui. Bom, eu sou professora da área de Psicologia e Educação, minha formação em Psicologia, sou psicóloga, também tenho uma trajetória de estudos sobre infância, né? Voltado, na verdade, para infância e família, e sempre me interessei pela infância. Meus filhos hoje são adolescentes, 2 filhos, um adolescente e um jovem adulto, mas, enfim, sempre foi um tema que me cativou muito, me convocou, né? E hoje estou aí tentando repensar essa infância, também do lugar de professora, de educadora, para pensar como que a gente pode aquilombar os currículos, né? Como a professora Aline acabou de contar. Tenho tentado fazer isso na minha disciplina, que é voltada para a Psicologia da Educação. E é isso, é um prazer estar aqui com vocês. Vou passar a palavra, então, para a Ana Clara, bolsista sobre esse projeto. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Clara dos Santos, eu tenho 17 anos, moro em Volta Redonda
Atualmente eu sou aluna do 3º período no campus Volta Redonda, cursando automação, e participo do projeto como bolsista. Esse projeto ele tem abrido meu leque assim, sobre esses assuntos para eu ter me aprofundado nele, porque quando eu comecei ele, tudo que eu conhecia era mais superficial, tudo que eu aprendi assim, pela internet, Instagram, pelas redes sociais mesmo. Aí, através do projeto, eu tenho me aprofundado e, particularmente, eu estou gostando muito. Eu acho bem importante. É isso. Obrigada pela participação. Obrigada, Ana Clara. Obrigada, Débora. E então, para apresentar um pouco o projeto, tem assim, eu vou ler para vocês formalmente, né, o que é o projeto, mas esse projeto nasceu, por isso que eu falei da importância de falar que eu sou mãe de um menino de 4 anos e meio hoje, porque quando o Guilherme estava perto dos 3 anos, eu comecei a sentir falas nele que me preocupou muito. Eu até troquei a época com a Débora essa questão, né? A Débora como psicóloga, como mulher negra, né? De não reconhecer pessoas pretas. E é claro, hoje eu entendo, na época também eu entendi rapidamente, mas como mãe eu me preocupei muito, né? E nosso círculo é muito pequeno. Né? Nós moramos em Volta Redonda, mas eu não sou de Volta Redonda, e o círculo que a gente tem em Volta Redonda são os amigos que eu fiz no campus Volta Redonda, principalmente, que eu trabalhei aí desde 2008, então é um círculo restrito, a gente circula por ambientes restritos, ele está numa escola também, uma escola privada, que tem todas as características de uma escola privada, com poucas crianças pretas, com poucas famílias pretas, e, enfim, e ele começou a trazer, foi uma fala do Star Wars, que ele não ele viu um personagem negro no Star Wars, na primeira trilogia, e ele, mamãe, é o Finn. E eu falando, não é o Finn é um personagem que começa no episódio 7. Não é o Finn, é outro. Até que eu entendi que ele estava falando que era o Finn, porque era o único personagem que ele tinha referência por ser preto. E uma vez na pracinha também, ele viu um menininho negro, né? E começou, mamãe, é o Theo, que é um amiguinho que ele tem, que é preto. E eu falando, não é o Theo, vamos lá mais perto para ver que é o Theo. E isso me acendeu uma luz. Eu falei assim, gente, essa criança não tem referências. Ele é uma criança branca, de pais brancos, e não tem muita referência. Então, eu comecei a pensar, e discute daqui, discute dali, e surgiu a ideia do projeto, conversando com a Débora topou, né? Vamos pensar essa infância, né? Como que, principalmente pensar práticas antirracistas para a infância, né? Eu vou fazer a leitura aqui do resumo do projeto, né? Ele é um projeto de extensão, e ele tem como premissa a educação antirracista para a infância, mas uma educação antirracista para a infância que não está no currículo escolar, né? Embora a gente tenha a lei, a gente sabe que a lei não é implementada muito aos poucos, né? Mas a gente está pensando nesse projeto numa educação não formal, né? Adquirida por meio da socialização primária na instituição familiar, e também tem como base 2 noções, né? Base, assim, que a gente entende como base do projeto: o aquilombamento e do mulherismo africano, ou seja, de resgate de uma coletividade ancestral que se perdeu na visão do mundo eurocêntrica e no seu individualismo, mais que nas comunidades, principalmente comunidades de mulheres, que têm mulheres como maioria, que a marca do matriarcado se faz presente, especialmente de mulheres pretas. Esse senso de coletividade, de viver em rede, ele nunca deixou de existir. Então, a gente traz essa perspectiva do projeto. Por isso que a gente trabalha, né? A gente começou pensando ainda quando eu estava em Pinheiral, ligado ao NUGEDES, por uma questão de gênero, que a gente pensou em fazer um recorte de gênero mesmo para trabalhar mães, professoras, né? A gente sabendo que a educação infantil ela é muito marcada pelo corpo docente feminino. Eu tenho que voltar aqui para poder autorizar a entrada. Então, esse recorte de gênero, por isso que ele dialoga com o NUGEDES, né? E, claro, o recorte de raça dialogando com o NEABI. Então, desse modo, trazemos para esse projeto a necessidade de olharmos para nossas crianças como potência transformadora da sociedade no futuro próximo.
esse é um dos tópicos da nossa roda de conversa hoje, né? É a gente entender, porque nós aqui compreendemos a infância como potência e uma perspectiva africanizada, né, afrocentrada, ela também entende essa infância como potência, diferente do Ocidente, né, diferente do padrão eurocêntrico, que só agora começa a entender a criança como sujeito de direito, e, enfim, a gente traz uma outra perspectiva, entender essas crianças como seres criativos que, a partir dos seus conhecimentos e de suas construções, serão capazes de modificar as bases estruturais racistas da sociedade, deslocando o olhar da branquitude para uma cosmovisão plural de base preta pelas matrizes afro-brasileiras, né? A partir de suas histórias, de suas culturas. Então, assim, nesse projeto de extensão, a gente busca, através do diálogo, o projeto está inicial, a gente estava fazendo as primeiras leituras ainda, né? E a gente vai buscar, então, fazer rodas de conversas como essas, ouvir mães, a partir de questionários, de diálogo mesmo. Deixa eu permitir aqui. Deixa eu voltar. Então, assim, para a gente poder trabalhar com essas famílias, né, nessa perspectiva antirracista, ofertando aos pequenos aquilo que a gente não teve na nossa infância, pelo menos eu não tive na minha infância, a Débora também não teve na dela, que são materiais, conteúdos, narrativas, histórias que possam possibilitar a construção de subjetividades e de identidade fora dessa branquitude, né, dessa ideia eurocêntrica branca, né, e que traz uma desigualdade racial muito marcada, e se marca desde a infância. E para falar dessa necessidade de olharmos nossas crianças como potência, como uma fase extremamente criativa e potente da vida, eu vou passar a palavra agora para a Débora. Acho que alguém botou alguma coisa aqui no bate-papo, deixa eu ver. Então, boa tarde, Nadine. Vou passar a palavra para a Débora para ela falar sobre essa potência, essa infância enquanto potência. Então, quando a gente começou a conversar sobre esse projeto, né, a ideia principal, assim, uma das ideias principais, como a Aline colocou, pensar a infância como potência, e esse aquilombamento da infância, e pensar também as questões relativas ao mulherismo africano, e quanto que essa rede de afeto produzida pela própria proposta do quilombo como um modo de existência pode ser fundamental para formar essas crianças, para que a gente tenha um futuro antirracista, né? Eu acho que esse é um ponto aí fundamental. E aí nós pensamos aí, alguns autores poderiam nos ajudar a pensar como que a gente entende essa infância numa perspectiva afrocentrada, né? E aí tem dois autores fundamentais que nos ajudam muito a pensar isso. Uma é Oyeron Oyeyumi, né, que vai falar dessa infância como potência, infância como um certo sentido de olhar para o mundo, não só através do olhar, né, mas através de todos os sentidos que temos. E também um autor brasileiro, que é o professor Renato Nogueira, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que vai também ter todo um trabalho sobre a perspectiva da infância como potência de existir, né? Não só a infância como um período cronológico, né? No caso a criança, mas também a infância que a gente pode resgatar enquanto adultos, né? E aí esses dois autores vão buscar essa referência no pensamento iorubano, né? E aí, o que esse pensamento iorubano traz? Esse é um tipo de pensamento, né, um tipo de referência africana, que vai entender que a infância é um estado de questionamento, um estado interrogante, né? E isso é tão fácil de perceber, né? Vocês que, de repente, convivem com crianças, né? Eu convivi durante muitos anos, ainda convivo, tenho sobrinhos muito pequenos, né? De 5 anos e etc., sobrinhos que convivem bastante comigo, com exceção desse período de pandemia, mas, enfim, a gente convivendo com as crianças, a gente percebe isso muito prontamente, né? O quanto que elas vivem nesse estado interrogante. E o pensamento iorubano vai entender que as perguntas, elas têm um conteúdo ético muito importante, né? Então,
esse estado de perguntar, esse estado de interrogar, esse estado interrogante, né, que a cultura iorubá vai entender como algo muito presente na infância africana, ela indica um caminho existencial que implica numa dimensão ética, estética, epistemológica, né, numa cosmologia, num outro sentido para a vida. Né? Então, a criança habitaria esse sentido. Né? A infância, o Renato Nogueira, em diferentes textos dele, né, ele vai entender que a infância não é a posse de sentidos, não é o lugar das certezas, né? Mas é a busca. Né? Então, e aí ele vai trazer também um conceito que ele chama de adultidade, né? Que seria aí um estado de adulteração da nossa potência de existir, né? Porque exatamente na fase adulta ou na idade adulta que a gente perde esse estado interrogante, né? Essa coisa de perguntar, de querer entender, de querer saber, né? Que caracteriza a infância, né? Então, a fase adulta seria um pouco caracterizada pelo esquecimento das perguntas, né? E é isso que faz a gente se perder do ponto de vista ético, estético, epistemológico, né? E de produção de modos de vida, de modos de existência. Né? Então, a fase adulta produz isso em nós. Né? E aí, a gente vai entender que tem dois lados da infância muito potentes que envolvem esse questionamento, essa narratividade, né? Essa busca por entender o mundo de um outro lugar, que estão muito, muito presentes na infância, no brincar e no narrar. Né? Então, a criança, ela inventa mundos contando histórias, né? E ela conta histórias brincando. Né? Então, a infância aí é uma condição existencial. A gente vai entender a infância como uma condição existencial privilegiada, né? Em que as crianças não se perdem desse lugar de narratividade e, ao mesmo tempo, esse lugar que as crianças ocupam, que é um lugar existencial, faz com que elas assumam uma espécie de mistério, né? Elas ocupam um lugar que é um lugar de mistério da vida, que é um lugar de sentimento de gratidão pelo existir, né? Que aquilo por si mesmo potencializa a vida das crianças, né? Potencializa a infância. Né? E na adultidade, né? Nessa fase adulta, o próprio tempo do trabalho faz com que a gente se perca, né? Do estado interrogante, da possibilidade de narrar e narrar de novo, de ressignificar as nossas histórias, né? Em diferentes textos a gente vai observar, especialmente desses dois autores, o quanto que a fase adulta é uma fase em que essa possibilidade de olhar para o mundo desse lugar fica muito embaçada, né? É como se estragasse o mundo. A fase adulta adultera essa nossa capacidade de ver o mundo desse lugar que as crianças veem, né? Então, a brincadeira, esse narrar e esse brincar, essa capacidade de transformar as coisas em algo lúdico, né? Faz com que a gente pense em infância, né? Essa brincadeira e esses gestos lúdicos que compõem a infância como um ato performativo, né? E é um pouco desse ato performativo que a criança faz quando brinca, faz quando narra, né? A gente pode observar, por exemplo, que as crianças às vezes passam o dia inteiro ou assistindo o mesmo desenho, repetindo o mesmo desenho que elas gostam, ou brincando realizando algum tipo de brincadeira em que elas contam a mesma história várias vezes, né? Então, essa potência de existir, né, que a gente vai entender como um ato performativo, né, que, ao mesmo tempo, faz com que a gente reflita sobre o que a gente está contando. Né? É uma possibilidade de refletir sobre a vida. Né? A infância se coloca sempre nessa possibilidade de refletir a vida. E é isso que o tempo do trabalho retira um pouco, né? A aceleração do tempo, né? Esse tempo em que a gente tem que cumprir com regras, cumprir com carga horária mesmo, de trabalho, de estudo e etc., faz com que a gente se perca dessa capacidade de performar, de refletir, que o brincar e o narrar nos coloca sempre diante, né?
Então, a brincadeira, é interessante se pensar o quanto que a brincadeira para a criança ela não tem objetivo, né? Quando nós nos tornamos adultos, é interessante, tudo que a gente vai fazer, a gente inclui um objetivo, uma meta, né? Eu vou fazer tais e tais atividades para alcançar tal objetivo, né? E a criança, quando brinca, ela brinca pelo brincar. Ela brinca pela potência do brincar, né? E não porque ela precisa alcançar algum lugar, né? Então, todas essas dimensões aí, características da infância, né? Esse brincar sem propósito, essa narrativa para recontar a história, para dar outros sentidos, para produzir sentidos, né? É um pouco disso que a gente quer segurar aqui nesse projeto de extensão até o fim, né? Entender para nós como produzir isso em nossas vidas, como produzir isso na educação das crianças, como produzir isso para uma educação antirracista, né? Porque a gente pensa que aquilo que a gente fala no campo de humano, do pensamento afrocentrado, né? O pensamento de afrofuturo, né? Então, as crianças são esse futuro, elas são a possibilidade de inventar outro modo de ser, outro modo de pensar, outro modo de agir, diante disso que inventaram, que é a questão da raça e do racismo, né? Então, é com elas que a gente quer aprender, com essa tecnologia que elas têm, que é uma tecnologia existencial, uma tecnologia de vida, né? De inventar outros sentidos para a vida. E o que a gente pode fazer isso para produzir outros futuros, né? A gente acredita que só as crianças podem fazer isso realmente, né? Então, é um pouco dessa potência, e eu encerro um pouco por aqui essa ideia de pensar a infância como potência, o que tem de potente nessa infância, para a gente transformar o futuro e transformar o presente como uma educação antirracista. Devolvo, então, a palavra para você, Aline. Problemas tecnológicos de abrir o microfone, gente. Obrigada, Débora. E é isso, né? E agora, assim, por conta dessa potência, uma das coisas que esses textos, né, esses autores têm trazido para a gente é a importância da história. E como a Débora até colocou na fala dela, né? Não só da infância, mas nós adultos, nessa adultidade, né? Resgatarmos a nossa infância, resgatarmos as nossas histórias, né? E isso traz potência para a nossa vida também, né? A gente conversando entre nós no projeto, a gente pensou muito sobre isso, né? O quanto que a gente observar as crianças, né? Tendo contato com essas crianças, a gente consegue voltar lá na nossa infância e tentar pensar diferente, pensar por outra lógica, tentar fazer de outra forma, né? Nessa potência aí que a criança ela tem e ela nos dá também. E como aqui é uma roda de conversa, a gente queria ouvir um pouco vocês, vamos falar logo depois, né, em seguida, a esse momento, um pouco sobre a representatividade, né, que é muito importante também a gente falar sobre esse tema, e o projeto traz a questão da representatividade, porque a gente está incluindo brincadeira, a gente está incluindo aí as telas, né, a infância está cada vez mais diante das telas, mas a gente queria ouvir um pouco de vocês. E eu vou colocar aqui no bate-papo agora o link para um formulário. Se vocês puderem responder no formulário, e quem quiser falar aqui, é só para vocês, é uma pergunta só, gente, para vocês pensarem e reviverem histórias da infância de vocês, na família e na escola. E por que a gente está pedindo isso? Nesse movimento, sabe? Nesse movimento do recontar, nesse movimento da gente rememorar, a gente revive e a partir de reviver a gente pode potencializar, né, a partir das nossas próprias histórias. Porque você pensa, às vezes eu não tenho contato com criança, mas você já foi criança. Então você pode trazer as suas próprias narrativas para fazer diferente, né? E um dos textos do Renato Nogueira, ele trabalha, e foi bacana, por acaso a gente colocou a música da Elza Soares, Exu nas escolas, e o Renato ele faz um link, né,
nesse texto com as histórias, a infância com as histórias, né, de Exu. Exu sendo o orixá, né, que representa essa infância, e uma das representações, eu não vou lembrar a história agora, eu não separei aqui, veio aqui na minha cabeça para falar, uma das histórias de Exu é quando o Exu ele joga uma pedra hoje, e, enfim, né, ele joga uma pedra e pega a pedra lá no futuro, alguma coisa desse tipo, mas é trazer a potência de contar a história, da narrativa, né? Do quanto que Exu ele conta essas narrativas e o poder da infância de contar essas narrativas. Então, a gente convida vocês agora, quem quiser falar um pouco sobre a história, quem não quiser falar e quiser colocar lá no formulário, é super importante para a gente. Eu vou depois, vou dar uns 5 minutinhos e vou abrir lá o formulário para dar uma olhada. Se alguém quiser falar sobre a infância, fique à vontade. Isso aí, matou um pássaro ontem, deixa eu abrir aqui. Obrigada, Ivan. Ontem com uma pedra que atirou hoje, exatamente isso, é o poder do tempo, né? Dessa transformação do tempo. Alguém se habilita a começar a contar alguma história, gente, da própria infância? Aline. Pode falar, Márcia, boa tarde. Você está falando de contar história de infância. Eu passei um pedacinho da minha infância em São Gonçalo, do ladinho ali de Niterói. E uma coisa assim, que me marcou muito é que quando eu era pequena, a gente morou num pé de morro mesmo, a casa dos meus pais, né? Era aqui e logo tinha um morro. E a moça que trabalhava, ajudava a minha mãe, negra, e catava a gente pela mão, pelo braço. Então, era ela segurando o meu irmão menor no colo. Espera aí um minutinho. Ela catava a gente, ia meu irmão no colo, ela segurava minha mãozinha na outra e o meu irmão mais velho na outra. E a gente subia o morro para catar doce. A gente voltava com a bacia cheia de doce, né? Assim, era tudo. E eu cresci com essa memória. Você está falando, né, do seu filho que não teve o contato pela sua realidade. Eu sempre tive contato na infância, na juventude. Hoje eu trabalho com uma instituição que atende pessoas de vulnerabilidade social. Então, meu filho cresceu também lidando com todas as classes, né? A gente é classe média, né? Classe alta a gente não lida não, que ninguém é rico, né? Assim, para lidar com a classe alta, rica, mas a gente sempre trabalhou e teve o contato. Então, isso era uma coisa assim que era uma alegria a gente catar o doce de Cosme e Damião, subir morro e pegar aquele monte de doce. E a gente não via diferença, eu lembro disso. A gente brincava todo mundo junto. Tinha nessa casa, porque eu lembro muito da casa, porque depois eu sempre morei em apartamento. E aí as brincadeiras ficam diferentes, né? A rua é diferente, essa coisa toda. E atrás dessa casa, que a gente morou lá há 4 anos, tinha um morro, fazia parte, né, do quintal. Então, a gente pegava a banheira que a minha mãe dava banho no meu irmão, os vizinhos, e aí era tudo misturado. Era branco, era preto, era amarelo, era todo mundo. E a gente brincava de descer, escorregando nessa banheira, e a gente se ralava todo. A casa da minha mãe era uma casa dos meus pais, né?
tinha um poço e faltava muita água no morro. Então, as mulheres vinham pedir água e a minha mãe era a única na rua que dava água. Então, sabe aquela história de lata d'água na cabeça? As mulheres iam com aqueles latões de alumínio, de óleo, né? Que abria assim. Então, isso me marcou muito. E eu achei interessante o tema, né? Que é a proposta do projeto de extensão de vocês, até para ouvir essas diferentes realidades, né? Eu sei que assim é muito complexo esse tema, né? Falar de racismo, até que ponto a gente é ou a gente não é, quem sofre o racismo, a gente que não sofre nunca vai poder entender a dimensão do que é. Então, isso é muito... Isso, para mim, é um tema muito complexo. Mas, de memória de infância, eu guardo muito essas histórias da casa da minha mãe estar aberta para as mulheres pegarem a água, do morro lá atrás, que a gente brincava todo mundo misturado e era pique, era um monte de brincadeira, e o Cosme e Damião, que a gente... E a escola, eu sempre estudei em escola pública, então também era tudo muito... Assim, todo mundo na mesma classe, né? Trabalhador, filho de professora, todo mundo junto. Então, é isso, o meu depoimento aí é esse, dessas lembranças boas de infância, de brincar com todo mundo junto. Obrigada, Márcia. E eu estou olhando ali o formulário, se vocês puderem responder, o pessoal está respondendo, mas tem uma aqui. Sou de uma família pobre, de muitos filhos, 10 com pretos e brancos, parte dos meus irmãos são pretos e eu e outros somos brancos. Os entraves para meus irmãos pretos foram muito maiores, tanto em relação à inserção no mercado de trabalho, como em relação à escolarização. Hoje conseguimos entender isso, mas na época era algo visto como normal. Hoje conseguimos entender e verbalizar as diferenças. Uma outra aqui, a minha infância foi ótima, uma das memórias marcantes era de um senhor bem velhinho que todo final de tarde ele ia para a minha rua, juntava todas as crianças e brincava de roda. Isso virou rotina por muito tempo. Todos os dias ficávamos sentados esperando ele aparecer. Felizmente, ele acabou perdendo a visão e veio a falecer, mas jamais esqueceremos dele. Espera aí que alguém... Foi Rosângela, pode falar, Rosângela. Até a questão da família grande é a minha família. Minha família, ela é mista, né? A gente tem uma parte dos meus irmãos que são negros e pretos, né? E outra parte branca, né? Mas o que eu achei assim, mais curioso é que hoje o meu marido, ele é preto também, né? E os meus filhos, eles são brancos. E eles têm essa coisa também de estudar em escola particular, e escola particular, essas diferenças, elas não aparecem, né? E aí teve uma fase da escolarização deles, que os meus filhos, eles chegavam eles me perguntavam assim, por que o papai é o único que é marrom na nossa casa, né? Então, assim, eles queriam entender, né, essa questão das diferenças, porque acho que na convivência deles, eu falei assim, não, mas ele não é o único que é marrom, né? E aí eu ia falando os outros membros da nossa família, que também, como diz na perspectiva deles, lá são marrons, né? Os avós de parte de pai, as tias de parte de pai, os meus irmãos, né? E aí ia pontuando para eles, para poder eles entenderem. A outra coisa que eles aprenderam na escola, que eu achei assim muito marcante, foi a questão do lápis de cor de pele, né? De pedir para poder desenhar, e aí virava para mim e falava comigo assim, mamãe, me passa o lápis cor de pele, né?
E aí eu sempre, com os dois, eu fiz a mesma coisa. Eu perguntava para eles assim, ia colocando uma série de lápis, colocava vermelho, preto, marrom, amarelo, ia colocando aquele monte de lápis colorido, né? E perguntava para eles assim, qual cor de pele que você quer, né? E aí o meu filho uma vez me perguntou assim, olhou os lápis, né? E aí falou comigo assim, mas não existe gente vermelha, né? Eu falei assim, existe sim, eu vou te mostrar. Aí eu fui lá no tablet, abri para ele, mostrei para ele, né? E aí mostrava para ele a questão dessas diferenças para poder eles entenderem, né? Porque a ideia da cor de pele que passava para eles na escola era sempre aquele lápis bege clarinho, né? E aí, depois, com o tempo, eu fui vendo que os meus filhos, quando eles iam colorir as crianças, eles passaram a colorir de outras cores também, não só aquela cor de pele lá, igual eles aprenderam na escola, assim. Então, essa questão das diferenças, é muito necessário, né, a gente trabalhar, principalmente com as crianças, igual vocês pretendem fazer. Obrigada, Rosângela. Sobre o lápis, né, cor de pele, eu até separei alguns materiais aqui, porque eu tenho por conta do meu filho, né? E hoje a gente já tem outras possibilidades, né? Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. Esse aqui é o giz de cera, está meio desfocado, mas é o giz de cera tons de pele. Tem maior, tem caixa maior, com mais tonalidades, tem lápis de cor, né? Isso aqui é de um projeto Amora. O projeto é Amora. Acho que eu estou com um livrinho deles aqui para ver se é o projetinho Amora. Eu comprei o livro, comprei o giz, né? E comprei a revistinha. E justamente nisso, né? Meu filho, como toda criança, ele gosta de desenhar, então se representa nos desenhos. E o lápis cor de pele, até que aquele lápis é aquele rosinha, né? Que uma Rosângela trouxe o bege clarinho. Eu falei assim, não, peraí. Tem alguma coisa aí que não está, né? E como dentro da minha realidade, né? A gente está também fazendo um recorte de classe aqui, dentro da minha realidade. Eu tenho acesso a essas outros materiais que vêm sendo fabricados. Eu comprei para ele, apresentei e imediatamente, agora, quando ele vai desenhar pessoas, ele também pega outras tonalidades e vai fazendo lá miscelânea. Tem hora que ele fala a cabeça de um jeito, o bracinho de outra cor, e está tudo certo. Mas é isso, essa importância das representações, né? Que a gente vai até entrar um pouco nisso, da representatividade. E, Márcia, você me fez lembrar muito a minha infância, né? Eu sou de São Gonçalo, acho que morei de São Gonçalo até vir para Volta Redonda, e assim, por parte da minha infância, eu morei num bairro. Hoje eu sei que é tudo classe popular, né? Mas eu morei num bairro que era considerado um pouco melhor, com uma condição econômica um pouco melhor, e estudava em escola particular. Então, assim, eu tinha poucas referências também, né? Diferentes ali. Mas com 9 anos a gente foi morar no bairro que meus pais moram até hoje, lá no Porto da Pedra, numa rua que eu acho assim, muito representativa. São Gonçalo inteiro, parece, eu me lembro muito a Baixada Fluminense também, mas muito representativa de você tem uma casa com uma construção de alvenaria, com piscina, tal, não sei o que, aqui e ao lado você tem um casebre, e ali você tem uma casa que tem várias famílias habitando, e com pessoas de diversas classes sociais, com diversas tonalidades de tom de pele. Então, eu comecei a ter outras perspectivas, e a partir dessa idade eu comecei a compreender, né? Eu acho que a minha compreensão de classe social, começou ali, sabe? De ver essas diferenças, porque antes eu vivia muito no homogêneo, né? Então, o heterogêneo começou para mim aos 9 anos. E o quanto que eu tenho as lembranças do Cosme e Damião, principalmente depois que a gente se mudou. E hoje, esse ano, eu até comentei aqui em casa que o ano que vem eu vou levar o Guilherme para a casa da avó para passar o Cosme e Damião lá, para ele começar a ter essas experiências, porque são uma das experiências que mais marcam a minha infância. Eu vou dar uma olhadinha aqui no questionário, se alguém quiser falar, tá? Pode abrir o microfone e falar.
Vou pegar o microfone aqui um pouquinho para saber de vocês, de quem está aí, como que vocês procuram uma estratégia, um modo de lidar, outros, né? Já foram falados aqui alguns, sobre o giz de cera, por exemplo, lápis de cor, a representação. Mas como que a gente encontra estratégias para uma educação antirracista com as crianças que estão ao nosso redor, sejam nossos filhos, irmãos, sobrinhos, enfim, alunos, quem sabe, né? O que a gente tem feito numa educação não formal, né? Qual tem sido a nossa implicação, né, para transformar essas realidades? Porque quando a gente está falando nas crianças como potência de transformação para o futuro, a gente está pensando também que essa mudança que vem pela via da representação, né, ela, a princípio, precisa aparecer pela via da representação, até para que as crianças entendam essas diferenças, mas a gente está falando de uma mudança no futuro, e a gente está imaginando o futuro aí como uma possibilidade mesmo, para que a gente possa mudar essas realidades que geralmente estão muito ligadas, né? A questão da raça com a classe, né? E aí me vem muito à cabeça o que a gente está fazendo para educar nesse sentido, né? Porque a transformação que a gente almeja pela via do afrofuturo, a gente pode pensar assim, é uma tecnologia capaz de transformar, né? E de transformar não apenas para o que a gente pode ver, né? Mas transformar a realidade social mesmo, né? Transformar as estruturas sociais, raciais, né? E aí a gente pode ter que lidar, por exemplo, com a inversão dessas classes, né? Assim, com a mudança, com essas alterações, enfim. Como que isso mexe com vocês? Como que a gente coloca isso na prática? Como que a gente ensina isso para crianças pequenas? Como que a gente faz, né? Eu fico pensando bastante nisso, né? E queria colocar aí, se possível, incluir no debate, né? Pensar aí o que a gente pode pensar sobre isso. E vou colocar uma frase para saber se vocês estão entendendo, só para saber se vocês, de repente, não estiverem acompanhando o que eu estou chamando de afrofuturo, eu posso explicar um pouquinho melhor. Vocês estão entendendo? Podem responder ali no chat, gente. E, Débora, enquanto o pessoal aí responde sobre o afrofuturo, Nadine disse que sim. Ali no formulário, sobre essa questão que você trouxe, que eu acho muito pertinente a gente discutir sobre, eu vou ler só uma última, tem mais respostas, mas eu vou ler uma última resposta, eu acho que fala um pouco sobre isso. Me burrei de medo no meu primeiro contato com candomblé e umbanda, no terreiro de uma das minhas tias em Belford Roxo. Tinha uns 5, 6 anos de idade, minha mãe já tinha virado católica na época. Fiquei cheio de medo, passei mal com dendê em alguma coisa que eu comia. Aí tem um kkkk. Só fui começar a resgatar essa parte da ancestralidade na família, que vem do meu avô, lá para a época de adolescência, e mesmo assim muito devagar. Já a minha filha, que está com 6 anos, vai tranquilamente no terreiro que eu e a mãe dela fazemos parte. Logo de cara, foi com mais ou menos 3 anos numa festa de erê e nem mesmo esboçou estar estranhando o fato de ter gente adulta virada nas crianças. Eu acho que traz muito, eu estava lendo e você perguntando, né? A gente apresentar isso para as crianças, né? Nós apresentarmos, enquanto adultos, outras perspectivas, outras histórias, outras possibilidades, né? Não, sim, e quando eu falo, né, a gente num lugar
A gente estamos entre pessoas que temos essa possibilidade, que estamos conversando sobre, como eu sempre falo nas minhas turmas, tem aluno meu aqui, então eu vou falar mais uma vez, estamos num local privilegiado de ter essas discussões e poder pensar em outras práticas, em outras ações, né? E esse ponto me trouxe, eu sou de uma família umbandista, nasci dentro de uma família umbandista, mas que me batizou na Igreja Católica. Mas que fazia questão, eu não fiz isso, mas que fazia questão que eu casasse na Igreja Católica. Mas que quando eu lembro de ter ido com minha mãe, uma época ela foi fazer uma cirurgia no hospital do Fundão, e eu já era adolescente, e ela foi preencher o formulário lá, estava qual é a religião dela, ela botou que era católica, embora não pisasse numa igreja católica, a não ser para ir missa de 7º dia de alguém, né? E quando eu tive o Guilherme, eu já estava novamente, mais ou menos isso, eu voltei ao centro de Umbanda, depois que eu fui para Volta Redonda, enfim, e eu bati o pé, falei assim, eu não vou batizar na Igreja Católica, né? Eu vou dar uma outra história, porque eu não sou católica, eu não tenho absolutamente nada contra a Igreja Católica, mas eu não sou católica, eu não professo a fé católica, eu não vou levar meu filho à igreja na missa no domingo. Eu esse ano, meu filho me cobrou de saber o que era uma igreja. Aí eu levei ele numa igreja para ele conhecer uma igreja. Mas aí eu fiz uma apresentação, que não é batismo, eu fiz uma apresentação no centro que a gente frequenta e sofri críticas da minha família umbandista. Né? Então, acho que é isso. Hoje, é claro que eu entendo os meus pais, eu entendo essa história, pelos estudos que a gente tem, né? Pela questão racializada mesmo da sociedade. Mas hoje eu tento fazer diferente com o meu filho, né? Então, assim, outros livrinhos, que aí eu vou comprando para ele. Se não compram os livrinhos do Evangelho, então eu vou comprar outros livrinhos para ele, que não é do Evangelho, né? E, claro, ele teve o interesse da igreja, agora tem um interesse muito grande por causa do Papai Noel, quem é Jesus? Ele está me perguntando o tempo inteiro, todo dia ele me pergunta por que mataram o menino Jesus na cruz. Né? Então, assim, eu vou contar a história para ele, né? Mas é isso, contar outras histórias. E vamos ver se o pessoal respondeu aqui, Débora. Três pessoas responderam que sim, eu só fico preocupada de repente estar falando alguma coisa e não me fazer ser entendida, né? Utilizando um termo que, na verdade, resume a gente pensar isso que a gente está chamando de representatividade, daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas pensar a representatividade, eu gosto sempre de dar esse exemplo, que é a Maju na TV Globo, ou a representatividade da Thaís Araújo, né, como atriz. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? Que a representatividade assim, muito pontual, ela não é suficiente. A gente precisa de uma representatividade que seja capaz de transformar a ordem estabelecida, hierárquica, né, que desqualifica as pessoas pretas, que são entendidas como menos qualificadas no mundo do trabalho. Né? Afrofuturo é isso, são pessoas negras em lugar de poder. Né? É pensar essas pessoas como, não como uma representação pontual de um telejornal ou de uma novela, mas como, de fato, parte dessa sociedade. Né? Afinal de contas, a gente tem uma atriz, 2 ou 3, né, uma jornalista, e somos 56% da população, né, brasileira. E aí tem 56% dessa população na TV? Tem 56% em todos os ambientes, em todos os espaços? Né? Então, pensar para o futuro é pensar essa realidade de fato existindo, né? Então, pensar isso como uma tecnologia existencial. Né? Então, como que a gente faz isso? Como que a gente faz com que isso acesse a infância? Né? Para que a gente não precise só sinalizar que aqui nós temos uma pessoa negra, uma mulher preta, que está fazendo isso ou aquilo, mas para que em algum momento isso seja parte de uma realidade de verdade habitada, né, por
pessoas pretas em todos os espaços, né? Então, era um pouco isso. Você tem mais perguntas aí, Aline, para ler? Respostas, na verdade, né? Tenho outras, sim. Vou ler mais uma, temos mais algumas aqui, temos mais 3, 4. Quando entrei na escola, com 6 para 7 anos, lembro que minha primeira amiga era Claudina, que tinha um apelido de Dininha, desculpa, gente, a letra está pequena, tá? Ela era preta, pobre e morava perto da minha avó paterna. Minhas tias, está entrando outra aqui, questão. Minhas tias ajudavam muito a família e tinham um carinho especial, porque eram muitos filhos. Nós éramos muito amigas e doeu muito quando ela mudou de escola. Era como se tivesse perdido uma irmã. Mais tarde reencontrei-a porque dei aula para a filha dela. Cerca de 3 anos atrás ela morreu e aí sim perdi minha amiga. Minha infância foi incrível. Sempre fui muito rodeada de amor, amigos, comidinhas gostosas na casa da vovó e dormidas nas casas das minhas amigas. Se eu puder resgatar algumas das melhores memórias que foram presentes na minha infância, eram minhas vivências com brincadeiras em rua, toda suja, feliz da vida e firmando amizades incríveis, que até hoje se encontram presentes na minha vida. Feliz de ter tido uma infância incrível. Hoje isso é difícil, não se vê. Sou de família classe média, filha de professor e administrador. Cresci e brinquei muito na infância com crianças de cores diferentes, brancos e pretos. Uma alegria grande era pegar doce de Cosme e Damião no morro, perto da minha casa. Ao falar da minha infância, lembro das brincadeiras e a mudança de bairro, passando a residir para um lugar mais perigoso. Nossa, brincava muito, muito mesmo. Amava passar os finais de semana na casa da minha avó com minhas tias. Eu acho o quanto que todas as memórias de infância trazem o brincar, né? E a Débora falou aqui da potência, da importância do brincar, da importância das histórias, e o que vocês trazem é muito isso, né? A infância é muito marcada pela brincadeira. E hoje, teorizando, a gente sabe o quanto que as brincadeiras são importantes para formar essas subjetividades das crianças, né? Elas vão criando o mundo, apreendendo o mundo, né? Organizando o mundo dentro de si a partir das brincadeiras, né? A Débora traz que elas não têm o objetivo no brincar, e não tem mesmo, e isso que é o fantástico, mas sem saber elas estão objetivando o mundo em torno delas e fazendo a compreensão desse mundo, né? E a Débora traz essa questão da representatividade, que não deve ser pontual. Eu queria começar... Eu vou pedir para a Ana Clara passar o vídeo de um canal chamado... Eu vou ler, tá? Senão eu esqueço os nomes. Nani Nilo. Nós separamos um videozinho curto do Nani Nilo. É um canal infantil feito pela equipe do professor Renato Nogueira, que a Débora já apresentou aqui. O Renato Nogueira, ele é doutor em filosofia e hoje ele está na Rural. E ele tem esse canal infantil, então, no YouTube. Ana Clara, você pode passar para a gente o videozinho? Que aí depois eu vou entrar na questão da representatividade para a gente discutir um pouquinho mais. É um vídeo de 3 minutinhos, tá, gente? Bem rapidinho. Baixa, olha a madeira. Baixa, é brincadeira. O nosso amigo se chama Tom. E agora roda de jogueira. Mico leão dourado pula pra todo lado. Mico leão dourado pula de galho em galho. A Mata Atlântica é seu quintal. Ele está sempre no coqueiral. Mico leão dourado pula de galho em galho. Mico leão dourado pula pra todo lado. Vem aí, o mico brincalhão. Salve o sagui, salve o sagui, salve o mico leão. Vem aí, o mico brincalhão.
está sempre no coqueiral. Mico, leão dourado, pula de galho em galho. Mico, leão dourado, pula pra todo lado. Vem aí, o mico brincalhão. Salve, 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 salve o mico leão. Machado, olha a madeira. Machado, é brincadeira. Machado, olha a fogueira. Machado, olha a madeira. Machado. Então, gente, depois desse videozinho, como eu expliquei, é um vídeo, então, do canal, né? Ele está lá disponível no YouTube, tem diversos outros vídeos, e é um canal que se faz, né? Que traz essa representatividade das crianças pretas para acho que é um dos elementos que estão mais presentes hoje na vida das crianças que têm acesso à internet, né? E a gente está falando dessa infância aqui, que tem acesso à internet, que vive no YouTube e que vê diversas coisas, adora ficar zapeando lá no YouTube e tal, e essa é uma possibilidade de apresentar, né? Não só para se verem ali como crianças pretas ali, tem em outros desenhos a gente vai ver outros personagens que não tem crianças de todo tons de pele, né, Débora e Ana Clara? A gente deu uma olhada lá, tem vídeos muito bacanas, e eles trazem também elementos da nossa cultura, né, elementos da nossa cultura que estão recheados de elementos da cultura africana, né? A gente escolheu esse do jongo porque representa aqui uma cultura da nossa região, aqui do sul fluminense, né, está muito presente ali em Pinheiral, principalmente. E é se ver, né? A criança se vendo ali representada, é ter possibilidades, assim como temos livros, temos o giz, temos o lápis, a gente tem outras possibilidades, né? Mas para falar um pouco retomar essa questão da história, da importância da história e ligando a representação, eu vou ler para vocês, eu vou ler mesmo um trecho aqui da Chimamanda Ngozi, né? Quando ela está falando sobre os perigos de uma única história, ela traz um pouco da infância dela e o contato dela com a literatura, né? Eu vou ler e depois a gente discute. Eu fui também uma escritora precoce, e quando comecei a escrever, por volta dos 7 anos, histórias com ilustrações em giz de cera, que minha pobre mãe era obrigada a ler, eu escrevia exatamente os tipos de história que eu lia. Todos os meus personagens eram brancos de olhos azuis. Eles brincavam na neve, comiam maçãs, e eles falavam muito sobre o tempo, em como era maravilhoso o sol ter aparecido. Agora, apesar do fato de que eu morava na Nigéria, eu nunca havia estado fora da Nigéria. Nós não tínhamos neve, nós comíamos mangas, e nós nunca falávamos sobre o tempo porque não era necessário. Meus personagens também bebiam muita cerveja de gengibre, porque as personagens dos livros britânicos que eu lia bebiam cerveja de gengibre. Não importava que eu não tivesse a mínima ideia do que era cerveja de gengibre. E por muitos anos depois eu desejei desesperadamente experimentar cerveja de gengibre. Mas isso é uma outra história. A meu ver, o que isso demonstra é como nós somos impressionáveis e vulneráveis face a uma história, principalmente quando somos crianças, porque tudo que eu havia lido eram livros nos quais as personagens eram estrangeiras. Eu convenci-me de que os livros, por sua própria natureza, tinham que ter estrangeiros e tinham que ser sobre coisas com as quais eu não podia me identificar. Bem, as coisas mudaram quando eu descobri os livros africanos. Não havia muitos disponíveis e eles não eram tão fáceis de encontrar quanto os livros estrangeiros, mas, devido a escritores como Chinua Achebe e Kamara Laye, eu passei por uma mudança mental em minha percepção de literatura. Eu percebi que pessoas como eu, meninas com a pele da cor de chocolate, cujos cabelos crespos não poderiam formar ragos de cavalo, também podiam existir na literatura. Eu comecei a escrever sobre coisas que eu reconhecia. Eu lembrei desse trecho aqui do livro da Chimamanda, porque eu acho que fala muito da importância daquilo que é apresentado às nossas crianças enquanto elas são crianças.
falo o quanto que ela, né, pegando a história da Chimamanda, o quanto que nós vamos nos constituindo enquanto pessoas, né, nesse mundo, enquanto sujeitos nesse mundo, a partir daquilo que nos apresentam, a partir daquelas histórias que nos contam, a partir das histórias que nós temos acesso. E quando eu estou falando em história, pensando nas diferentes infâncias, né? Mas eu estou falando em história aqui, eu estou pensando nos meios culturais, eu estou pensando nos bens culturais de consumo, nos desenhos animados, nos brinquedos, no currículo que a educação infantil tem preconizado, que uma coisa é o que tem preconizado, outra coisa é o que se apresenta para as crianças, é na diversidade de materiais que essa infância tem possibilidade de ter, né? Hoje meu filho estuda numa escola bem cara, aqui de Volta Redonda, e eu descobri, porque eu tenho contato com a professora, que não é a direção da escola que compra materiais diferentes. Quem gasta o próprio dinheiro comprando materiais diferentes é a professora. É claro que já, a partir disso já está uma anotação aqui para eu fazer reclamação para a escola. Mas só para mostrar o quanto que a gente tem um currículo, né? Nós temos as diretrizes para a educação infantil, mas as próprias escolas que têm condições de comprar esses materiais, por exemplo, esse giz de cera que eu mostrei para vocês, meu filho não tem acesso na escola. E o tanto que eu pago de escola, ele deveria ter acesso, até porque isso daqui é barato, né? Para o tanto que a gente paga de escola. Então, assim, é claro que vai ser um movimento meu, junto com outras mães que eu já fui fazendo a rede, para a gente cobrar isso da escola, mas eu estou falando de uma realidade, né? E esse texto da Chimamanda, acho que traz muito isso, né? Ela só conseguiu começar a se ver e fazer a sua própria literatura negra a partir do momento que ela se viu representada nas histórias que ela lia, né? Porque antes ela não se via ali, né? E será que nossas crianças elas se veem representadas, gente? Que hoje em dia, né, quando a gente tem acesso, elas têm acesso à internet, ela tem acesso a toda sorte na televisão, a gente está numa infância muito conectada, elas têm acesso a essas histórias, né? É da gente se perguntar, por isso que a gente trouxe a plataforma Nani Nilo, né, esse canal no YouTube, para a gente perceber que tem coisas bacanas sendo feitas nessa perspectiva que a Débora traz do afrofuturo, né? E quando a Débora traz a questão do afrofuturo, trazendo numa linguagem muito que eu fiz hoje aqui, né? Pensando aqui em casa, eu trouxe a gente naturalizar as diferenças, né? Porque as diferenças elas devem ser naturalizadas e desnaturalizar essas desigualdades hierárquicas que a nossa sociedade estruturada no racismo marca muito, né? E o quanto que isso marca a infância. E quando a gente está falando dessa representatividade, né, o quanto que é importante todos nós nos vermos representados naquilo que a gente consome, nos espaços públicos, políticos, nos espaços de poder, nos espaços culturais, ou seja, todos os espaços. Porque como a gente entende, né? E assim, a gente aqui nesse projeto, e tenho certeza que vocês que estão aqui corroboram dessa ideia, a gente entende a infância como sujeitos, né? As crianças são sujeitos de direitos, não são adultos, não são pequenas pessoas que vão vir a ser alguma coisa, elas já são, elas estão se criando, elas estão se formando e também criando o mundo. O quanto que estarem representadas em todos esses espaços é fundamental para essas subjetividades, para essas identidades que elas estão formando e para como que elas vão atuar nesse mundo daqui para frente, né? A gente tem dados de que o racismo ele começa muito cedo. As crianças, a gente sabe que as crianças, os bebês, eles não nascem racistas nem racializando nada, né? Mas o processo de socialização no mundo racista faz com que as crianças se tornem racistas muito cedo, né? A partir daquelas que a gente pode chamar, né, entre aspas, muito entre aspas, nas brincadeiras, numa piada aqui, numa piada ali, num nome jocoso que dá para o amiguinho, no risinho de canto de boca. Isso é construído, né? E se é construído, a gente tem a possibilidade de construir de outra forma, de fazer com que essas crianças se coloquem no mundo de uma outra forma, né? E é claro, a gente
tem a responsabilidade enquanto adultos, mas em momento nenhum a gente tira a responsabilidade pública, a responsabilidade política nisso, né? Então, assim, quando a gente está falando de representatividade, né? Que representatividade afinal que a gente está falando? Eu trouxe aqui só para a gente ter certeza de que do que é essa representatividade, né? Quando a gente vai estudar representatividade pelas ciências sociais, a gente tem dois vieses, né? Dois vieses, mas que englobam o mesmo conceito, tá, gente? Ele é um conceito único que vai se apresentando com vieses diferentes, que é o político e o social. A gente traz muito nesse projeto o viés social, até porque a gente não vai dar conta agora de políticas públicas nesse sentido, né? Quem sabe a gente vai desdobrando e pensa no enfrentamento pelo viés da política pública, mas a gente está pensando nesse viés social. Mas, enfim, a representatividade, segundo o Norberto Bobbio, está lá no Dicionário de Política, é a expressão dos interesses de um grupo, seja partido, uma classe, um movimento, uma nação, na figura do representante, né? De forma que aquele que fala em nome do coletivo faz comprometido com as demandas e as necessidades desses representados. Portanto, enquanto a gente está falando aqui, né, desse viés político, a gente revela o sentido ideológico também por trás desse termo, né? Então, pensar em representatividade é pensar também em democracia quando a gente tem representantes eleitos que vão representar aquele grupo, né? Mas a representatividade, ela também tem como fator a construção de subjetividade e identidade dos grupos e indivíduos que integram esse mesmo grupo, né? Tanto no seu viés político quanto no seu viés social, né? E o que isso significa, gente? Significa que a representatividade ela não é apenas a organização de grupos buscando que seus interesses sejam representados e garantidos, mas é, sobretudo, parte da formação do que é o indivíduo que compõe esse grupo. Significa dizer que a representatividade, ela não só representa os indivíduos, como ajuda a construir aqueles próprios indivíduos. É uma relação dialética, né? Em que você se vê representado e bacana, está me representando, mas eu vou me formando a partir daquilo que está lá nesses espaços públicos, né? Quando a gente fala aqui nas escolas, principalmente nas universidades públicas, né, nós temos poucos, e são muito poucos mesmo, professores e professoras negras e negros, né? Então, as pessoas não veem aquele espaço como um espaço, as pessoas pretas não veem aquele espaço como um espaço que elas podem se apropriar dele. Mas, na verdade, elas devem se apropriar dele, né? Quando a Débora traz aqui a Maju na televisão, ela é uma, e ainda tem muita gente para falar que é mimimi essa questão de representatividade, porque eu vi isso e li isso. Há quanto tempo que a Glória Maria está na televisão? Mas a Glória Maria e a Maju é uma, são duas, no universo de 57% da população que é negra, né? Então, assim, apesar desse conceito, né, de representatividade ele ter origem na política, na democracia, a sociedade civil ela vem reivindicando esse conceito quando ela se organiza nesses movimentos identitários, né? E justamente por isso que eu estou fazendo, porque os indivíduos que compõem grupos identitários e classes socioeconômicas distantes da dominante, elas não estão representadas em diversos espaços sociais. Instituição de ensino superior pública, protagonizando conteúdos artísticos e midiáticos, cargos de grande prestígio, de alta hierarquia. Os grupos minoritários, né, principalmente os grupos identitários, não se veem representados nesses espaços, né? Então, o que a gente defende aqui nesse projeto é que, para os indivíduos serem tratados como iguais, é necessário que os grupos aos quais eles se identifiquem sejam valorizados. Então, a gente começar a valorizar essa cultura, começar a valorizar as diferenças aqui na infância, né? Estou falando aqui porque a gente está falando da infância aqui, né? E porque esses indivíduos, assim, essas pessoas, elas são discriminadas justamente por pertencerem a esses grupos identitários que não são hegemônicos, né? Então, a partir do momento que não são hegemônicos, são tratados como desiguais, sim, né? Não como diferentes. E eu sempre gosto de marcar muito essa questão do que é ser diferente, porque todos nós somos diferentes, nós temos composições de características físicas diferentes, nós somos psicologicamente diferentes, mas nós não deveríamos ser desiguais. E o desiguais marca, sim, uma hierarquia.
né, do que é hegemônico e do não é, como se tivesse uma régua, né? Então, quanto mais próximo do que está hegemônico, mais você é aceito, mais você sofre menos. Quanto mais você vai se distanciando desse padrão hegemônico, mais você sofre consequências, né? Como a Márcia colocou lá, quando ela fez a fala dela, da infância, a gente que não sofre o racismo, a gente não tem a dimensão de fato do que é o racismo, né? Então, é importante a gente trazer também para essas histórias, para essas conversas, quem sofre, né? Quais as percepções, quais as perspectivas que tem para, né, para transformar essa estrutura, né? E assim, vai além das cotas, né, gente? Vai além das cotas, a gente não está falando aqui de políticas públicas, devemos pensar nas políticas públicas, sim, mas nós estamos falando das nossas microações enquanto pais, mães, professores, né, tios, tias que lidam com crianças pequenas e que têm possibilidade de pensar essa infância enquanto potência, principalmente enquanto potência de transformação, né? Isso aqui eu já estou passando aqui o texto, porque, obviamente, eu não estou lendo nada do que eu coloquei. Então, a pergunta que a gente fez lá atrás, né? Será que essas crianças se veem representadas, gente? Vocês, né? A gente está falando aqui, somos todos adultos. Vocês se viram representados, né, nesses espaços, na televisão, nos desenhos, quando eram crianças? Se puderem responder ali rapidinho. Pode falar, Adriele. Vou só contribuir, né? Porque assim, eu não tenho a pele negra, mas meu cabelo é enrolado, né? Bem encaracolado, e essa questão da representatividade, eu nunca tive isso, assim, na minha infância, né? Hoje em dia você já vê mais personagens de desenho, de filmes infantis, que tem uma característica do cabelo enrolado. E até quando a gente era criança, assim, você vai fazer um desenho seu. Como é que você desenha o cabelo enrolado? E o jeito que as pessoas desenhavam esse cabelo, né? Então, essa questão, assim, é muito marcante da infância, assim. Acho que isso está melhorando, né? Mas ainda tem um caminho grande pela frente, assim. Queria compartilhar isso. Obrigada, Andriela. Importante, né? Essas falas para a gente, não para o nosso projeto, mas para a gente pensar aqui enquanto roda de conversa mesmo, né? E o nosso projeto, ele trouxe, né, na sua escrita, muito essa questão da representatividade, fazendo uma pegada lá da nossa infância, da minha infância, da infância da Débora, lá na década de 1980, não tem problema nenhum em revelar idade. A gente teve uma infância muito marcada pelas apresentadoras infantis, né? Então, Xuxa, Mara Maravilha, depois Angélica, Eliana, e além delas, você tinha aquele séquito das assistentes de palco, né? Então, qual criança, principalmente menina, na década de 1980, não quis ser Paquita? Quantas e quantas delas não tinham nem a possibilidade de sonhar em ser Paquita? Ou se sonhavam, era um sonho extremamente distante de ser Paquita, porque eram aquela geração de apresentadoras de programas infantis formou um modelo, um padrão de beleza para aquela infância, um padrão do que pode estar na mídia, do que é ser bacana, que era branco, magro, enfim, nem tão magro, enfim, mas enfim, branco, louro, de olho claro, né? E a representatividade negra nos meios de comunicação, nas histórias em quadrinho, nos desenhos animados, ele foi inexistente em muitas infâncias, né? O que gerou um apagamento da cultura africana e afro-brasileira e, consequentemente, na vida singular das pessoas afetadas em sua autoestima, reflexos de frustração, inadequação e o deslocamento de sonhos, possibilitado muitas vezes pela busca por um ideal de beleza impossível de ser alcançado. Não é possível modificar o tom de pele afinal, né? Hoje a gente consegue modificar o cabelo, né, com todas as químicas possíveis e impossíveis, mas o tom de pele você não modifica, né? E, assim, por que a gente traz essa questão da infância lá de 1980, 1990, se a gente não está falando da infância de hoje, né?
porque nós somos formadores dessa infância, né, gente? Nós somos os cuidadores dessa infância. Éramos crianças lá, hoje já somos responsáveis por crianças, algumas, né? Eu tenho amigas que já são avós. Eu ainda tenho um filho muito pequeno, mas eu tenho amigas, sim, que já são avós, então já está na segunda geração de crianças que são cuidadas por aquelas crianças lá daquela época, que formou todo um padrão, todo um ideal e todo um sonho de falta de representatividade, de se verem ali naquilo, né? Deixa eu seguir aqui, e eu queria ouvir de vocês, né? Sim, se vocês quiserem falar um pouco sobre como que vocês veem isso hoje, né? Mas, enfim, né? Uma geração também... Pode falar. Se ela puder falar, se tiver vontade para falar, a Ambriele, a idade dela. Tem problema não, Débora, eu tenho 28. Tá joia. É para a gente ter uma ideia também, Andriele. Quando você falou, eu fiquei aqui curiosíssima de saber a idade, que é um pouco isso, para ter uma ideia de que infância é essa que também cresceu sem representatividade, né? E, na verdade, me faz pensar e voltar no próprio vídeo com o desenho infantil do canal do Renato Nogueira, e equipe, né? Porque é uma equipe também, a gente está aqui destacando o nome dele, mas tem uma equipe com ele, que não é um canal da TV aberta, né, gente? É um canal do YouTube, e aí eu fico pensando, quando você falou, Adriele, eu fiquei pensando, até agora ainda não temos uma representatividade na TV aberta, ou que seja, né, nos canais fechados de TV também, com desenhos infantis com uma afroperspectiva, né? Ou seja, essa ideia de crescer se vendo representado, ela ainda não está garantida. Ela pode vir a ser garantida caso essa família esteja atenta, caso a escola esteja atenta, né? E aí vai ser uma família que vai comprar um livro como esse aqui, né? Por exemplo, eu gosto muito desse, ó, O Pequeno Príncipe Preto, né? Que vai narrar um outro jeito de contar. Isso aqui que é Histórias de Princesas, né? Também gosto muito da Kilsan de Oliveira, uma excelente referência em histórias infantis, né? Mas quando você falou, fiquei pensando muito nessa questão da representatividade do cabelo, né? Que sempre foi um cabelo representado, pelo menos na minha época, né? E até hoje a gente vê nesses filmes da galera que acompanha Mulher Maravilha atual, né? É o cabelo liso, com alguma ondulação no final, algum volume, né? Mas que não representa a mulher brasileira, de um modo geral, né? As mulheres representadas nesses filmes mais recentes, ou mesmo os filmes mais antigos, né? Tem um corpo padrão, um cabelo padrão, que não necessariamente é mais da mulher paquita, né? A loira, dos olhos azuis, mas alguma transformação, mas que não sai de uma estética muito específica e que não acolhe, inclusive, a própria realidade de corpo, inclusive, né? A mulher real, né? E imagina se vai conseguir dar conta de uma realidade de cabelo, de cor da pele, né? Mas é isso, né? Me fez pensar assim, quem conhece o canal do Renato Nogueira e apresenta para as crianças, né? É um canal que fica restrito a quem teve acesso, porque ouviu alguém falar, né? Porque conheceu eventualmente, porque estuda o tema da raça e racismo, mas é importante lembrar que não está na TV aberta, né? Que não temos ainda essa representatividade acontecendo para as crianças, né? Para que a gente possa crescer com essa mudança. Só vou fazer mais um comentário. Quando a Aline falou da Maju, me veio um vídeo muito forte que ficou bem famoso assim, na internet, de uma garotinha vendo a Maju na televisão.
Eu não sei quantos anos a garotinha deve ter, uns 3, 4 anos, e ela fica encantada com aquilo, né? Ela fica, mamãe, o cabelo dela é igual ao meu, é igual, assim, é igual a mim. E ela fica super contente com aquilo, assim, né? Então, assim, é bem bacana mesmo esses espaços, o quanto isso impacta, né? Eu não sofri, não tenho a pele preta, então, assim, não é meu lugar de fala, não faço ideia de como realmente é, assim, mas só de ver esse tipo de reação, né, a gente sabe o quanto isso é importante. Em relação a filhos também, eu não tenho filho ainda, né, mas pretendo ter um dia. E eu acho muito importante isso, assim, o que a gente entrega para as crianças, né? Se não tem, não é um acesso fácil, mas aí eu quero entregar ou não? Que tipo de criança que eu quero educar, né? E, assim, eu acompanho bastante mães, assim, porque eu acho bem bacana, né, já ir amadurecendo esse pensamento, assim, de como eu quero educar meus filhos quando chegar a hora de ter. Esse espaço aqui é bem bacana, assim, já parabenizo vocês pelo projeto, porque é bem legal mesmo. Eu brinco que essa literatura infantil, esses programas infantis, eles são ainda uma literatura infantil marginal, né? Assim, os meus filhos, quando passaram pela escola, também uma escola privada, eu sou moradora de Barra Mansa, né? Uma escola católica, eu lembro que todos os anos vinha, até o final do ensino fundamental, principalmente, vinha um grupo de literatura paradidática, né, de livros paradidáticos, e era sempre alguma literatura com algum debate social, isso é importante destacar, mas nunca teve um livro sobre raça ou racismo, né? Então, eram livros, geralmente com leitura trimestral ou bimestral, dependia do ano, então, às vezes, um livro que era a disciplina de matemática que escolhia, no outro bimestre era a disciplina, sei lá, de ciências, de biologia que escolhia, né? Então, para fazer um debate, enfim, lateral ali ao debate principal, digamos assim, entre aspas, que a disciplina fazia, né? E foram 8 anos curriculares de livros paradidáticos, né? E em nenhum desses 8 anos, com média de 3 ou 4 livros por ano, a gente viu aparecer um livro que tratasse dessa questão, né, da raça e racismo. E, enfim, por isso que a gente ainda acredita que temos um trabalho muito grande pela frente para, de verdade, transformar o futuro. O Breno está com a mão levantada. Boa tarde, gente. Não, só fazer uma fala em relação a essa questão das grandes mídias, né? É bastante interessante a gente observar o porquê, né? Que a gente não tem representações qualitativas, assim, quantitativas, perdão. Porque isso, a gente o racismo está diretamente ligado com o sistema financeiro que a gente tem hoje em dia, né? O sistema econômico que a gente tem hoje em dia, né? O debate de raça nunca pode ser separado do debate de classe e de gênero, né? Então, considerando que quem controlam todas essas grandes mídias são a burguesia, a nata da burguesia, né? A galera que realmente explora a gente no nosso dia a dia, de se esperar, né? De que não tenha muitas representações, e muitas representações também que debatam essas questões, né? Então, porque é isso que está sendo colocado, né? Só a representação pela representação, ela não vai trazer muitos progressos, né? Eu acho que é bastante importante, eu acho que é por isso que é bastante importante a gente estar fazendo essa diferença na formação das nossas crianças, né? Porque vão ser nós, da base, que vamos conseguir fazer essa mudança da mentalidade das crianças. Afinal de contas, por mais que, é claro, as crianças elas consomem muito da mídia, do mainstream, né? Obviamente, senão não seria o mainstream, mas a gente também consegue colocar o nosso dedo aí, né? Mostrar certos conteúdos, não mostrar certos conteúdos, ou mostrar certos conteúdos com críticas que são importantes das nossas crianças terem também, né? Desde pequenas. Então, acho que é isso, porque também acaba que o que a gente tem hoje na realidade concreta é que
são as mesmas pessoas sofrendo os mesmos abusos e os mesmos preconceitos há anos e liderando os números de mortes, de preconceitos e etc. Né? Então, acho que é isso. A grande mídia, assim, a grande burguesia, ela nunca vai estar se preocupando com o que a gente precisa, o que a gente quer. Né? Então, bom, acho que é isso. Obrigado. Perfeito, Breno. Obrigada pela sua fala. E vai muito ao encontro, né? Eu trouxe aqui uns dados, peguei uns dados aqui sobre o racismo na infância, mas eu vou até inverter a ordem aqui do que eu ia apresentar. A diretora-presidente do Instituto AMA, Psique e Negritude, chama Maria Lúcia da Silva, né? Ela vai falando, né, então, nessa pesquisa que ela faz sobre a representatividade, a importância da representatividade na infância e quanto que o racismo afeta a subjetividade das crianças, né? Ela pega muito a importância dos pais e dos educadores, justamente nessa perspectiva que você traz, né, Breno? Porque a gente está falando de um poder hegemônico que não está preocupado com isso, e é claro que nós, enquanto base, a gente tem possibilidade de escolher nossos representantes no campo político, né? Mas parte também de nós, eu sei que é mais uma responsabilidade para a gente, mas não tem jeito, né? Porque palavras dela, os educadores, assim como os pais, são figuras fundamentais na vida da criança. Eles representam autoridade, ocupam lugar de admiração e modelos de identificação. Né? Então, a criança tem muito isso com a figura, né, dos seus pais e dos professores, principalmente na primeira infância. Então, se as crianças forem apresentadas a conteúdos diferentes, a histórias diferentes, modelos diferentes, né, nessa primeira infância, pode ser que a gente já comece a fazer a diferença. Né? E foi a partir dessa perspectiva que a gente inicia esse projeto. Né? E trazendo mais um pouco da Maria Lúcia, ela fala que as crianças têm de ser elogiadas, reforçando a beleza da sua cor, do seu cabelo, da sua história, do seu povo. Outra dica é reunir meninos e meninas de várias culturas para falar sobre a diversidade de alimentos, músicas, brincadeiras, que eles podem aprender um com os outros. E o quanto que é importante, né? Essas rodas aqui, como a gente está fazendo hoje, ouvindo diversas vozes, a intenção é que eu falei isso lá no início, né? Mas a intenção é que esse projeto a gente consiga fazer rodas, pandemia permitindo, com crianças, né, para a gente ouvir as crianças, as histórias dela e contar outras histórias, né, outros tipos de brincadeira, de culturas diferentes, porque a gente entende isso como muito importante, né? Essa questão da representatividade que a gente fica falando, só para trazer uns dados para vocês, da AMA mesmo, a falta de representatividade na infância gera consequências a curto, médio e longo prazo. Efeitos do racismo nas crianças, baixa autoestima, negação da própria imagem, sentimentos de angústia e revolta, dificuldades de relacionamento, queda no rendimento escolar. Porque às vezes pode parecer, né? A gente tem muito hoje em dia, como eu já falei, o discurso do mimimi. Porque tem sim, tem a Maju, tem não sei o quê, não precisa disso. Na minha infância não tinha nada disso e eu sobrevivi, eu estou aqui. Mas sobreviveu como, né? Quais são as suas dores, quais são as suas formações, o que você poderia fazer diferente se você tivesse o acesso, como a Chimamanda, né, voltando lá, a Chimamanda teve, né, a mudança de perspectiva dela e de reconhecimento que ela teve quando ela começou a se ver representada na literatura que ela lia. Né? Então, só para a gente ter uma noção, que entre os 8 meses e 3 anos de idade, o ser humano começa a notar as diferenças físicas entre ele e os outros. Nesse período, é fundamental que a criança se sinta aceita, acolhida e valorizada nessas diferenças. Esse poderá ser o início do conflito que o bebê ou a criança irá travar com seu corpo com base nas representações negativas que a sociedade tem e que se manifestam através de toques, olhares, chacotas, apelidos e imagens depreciativas. É o cabelo de bombril, a neguinha, que parece um macaquinho, né? Isso aparece muito na infância, e a criança traz isso do seu ambiente doméstico, não tem jeito, né? A gente viu isso na nossa época de infância, e a gente se vê repetir ainda nos dias de hoje, né?
é o racismo mesmo presente, né? Uma fala aqui também da professora Jaqueline de Jesus, ela é doutora em psicologia social e hoje professora do campus Belfor Roxo, né? Que perguntaram a ela como que as relações de dominação étnico-raciais são aprendidas nessa fase. Ela diz que não é preciso que se diga explicitamente a uma criança que uma parcela da sociedade é considerada menos importante do que a outra. Os exemplos não são poucos e estão na televisão, nos livros didáticos e nos espaços subalternos, geralmente vinculadas à servidão a pessoas brancas, né? Então é isso que a gente vem falando, né? A gente está aqui discutindo com vocês, conversando com vocês. Essa questão da representatividade nos espaços, ela é fundamental para que a gente consiga mudar a perspectiva dessa infância, né, para que essa infância, hoje, ela tenha uma possibilidade de construir outros olhares, outros sentires, outros status desse mundo, né, outras visões desse mundo, e entender a si própria como parte desse mundo, mas não como uma parte subalterna, né, como uma parte desigual e inferiorizada, mas como uma parte integrante, como um sujeito que tem diversas potências e todas as possibilidades possíveis de construir dentro desse mundo, né? A Débora trouxe um negócio de 57% e tal. Vou finalizar só com um estudo que foi lançado em 2010, né? Já está bem desatualizado, a gente sabe que esses estudos demoram um pouco a se atualizar. Mostrou que no Brasil viviam, então, 31 milhões de meninas e meninos negros e 140 mil indígenas. Ao todo, representa 54,5% de todas as crianças e adolescentes do país. Mesmo sendo a maioria da população nessa faixa etária, o acesso a serviços básicos de saúde, educação e a moradia para eles é bem diferente. Segundo o levantamento, uma criança negra tem 70% mais risco de ser pobre do que uma criança branca. E apesar de a gente já ter estudos de 11 anos, a gente sabe que pouca coisa mudou, ou quase nada mudou, né? E para a gente finalizar essa questão das representações e abrir um pouquinho depois para vocês falarem, eu vou pedir para a Ana Clara passar nosso último vídeo. Ele é curtinho também, ele foi produzido, deixa eu ver se eu estou com aqui aberto, por quem que foi produzido. Enquanto a Ana Clara passa, eu procuro aqui para botar para vocês por quem que ele foi produzido, que são as crianças falando sobre representatividade. Aí a gente vai ouvir a voz das próprias crianças. Você coloca para a gente, Ana Clara, por favor? Eu pegaria aquele microfone bem alto e falasse para o mundo melhorar o mundo que está hoje, que as pessoas jogam lixo pelo chão, ficam bem amigos, não tenha violência, não tenha nada de mal, só tem o bem. Tem que ter paz. Ninguém joga lixo na rua, ninguém... aqueles negócios lá que eles fumam, acabar com a violência, porque o mundo todo de gente inocente se machuca por causa da violência. Pode ser na escola, na rua. Eu mudaria o racismo, né? Que tem muito isso. Certo, é você não ser racista, preconceituoso. A pessoa não pode consumir por causa de uma coisa que é anos atrás, no século XII, no século XI, no século, não importa o século, mas que agora a gente está no século XXI e as coisas mudaram. Isso nunca mais pode acontecer nesse mundo que é tão lindo. A gente deve viver livre, leve e solto. O meu prazer de ser negro, muito bom. A pessoa realmente tem que se amar do jeito que ela é e ser feliz do jeito que ela é. E não importar com aquilo que o outro pensa. Eu me sinto bem assim, eu posso ficar assim quanto eu quiser. Porque a cor negra sim, também é a cor da luz, da escuridão.
da noite. Se tem o cabelo igual o meu, crespo, não alisem, porque o cabelo crespo é muito legal. Tem todas as pessoas acham que a moda padrão tem que estar sempre no padrão da moda, né? O Deus da moda, mas não. Tem que ser do jeito que é. Muito obrigado a todos por assistir eu, tal, assim. Mas vai ser legal, não vai ser legal, vai ser super legal. Tchau. E é isso, gente. A gente quis terminar assim as nossas falas com as crianças, né? Para a gente perceber aquilo que a gente está falando, né? Aqui teorizando, é isso que elas demonstram, né? Que elas mostram para a gente, a potência deles, né? Essa criatividade, se representar de outra forma, né? E eu pergunto a vocês, eu vou voltar àquela pergunta da Débora, né? Quais são os caminhos que vocês pensam, né, para a gente ter práticas antirracistas na infância, para a gente construir um mundo antirracista a partir das crianças? Sei lá, queria ouvir um pouquinho de vocês para a gente poder ir encaminhando para o final. A hora já está, a gente tem 10 minutos ainda para o final. Se quiserem escrever também, ao invés de falar, pode falar, Ivan. Oi, Aline, tudo bem? Oi, Débora, boa tarde. Eu acho que uma questão assim bem pesada, mas que é fundamental, é a questão do exemplo que a gente dá na criação dessas crianças, né? Porque muitas vezes a gente tem que se indispor em nível familiar para fazer aquela demonstração de, olha, isso daí que o fulano da família, que é muito próximo de você, que é teu sangue, está falando, mas não pode falar. Aquilo é errado, o papai, a mamãe falou contra ali, não é porque é barraqueiro, não é que gosta de criar caso contra fulano, ciclano da família, né? Mas porque aquele tipo de comentário não pode ser feito, isso é errado, isso é racismo, entendeu? E começar a demonstrar dali que esse é o tipo de postura que tem que ter desde pequeno quando vê uma atitude desse tipo, né? E talvez essas vezes, às vezes sejam as coisas mais difíceis de fazer, porque gera exposição em nível familiar, com parentes, né? Gera climão em festa de família, esse tipo de situação, né? Mas eu acho que é um contraponto importante, que vai, através desse exemplo, vai sendo construído não só o antirracista desconstruidão, né? Mas o antirracista que atua, de fato, né, no enfrentamento do racismo, se posicionando de maneira mais direta, né? E eu acho que esse exemplo, às vezes, para as crianças é uma coisa importante para a gente não só desconstruir o imaginário hierarquicamente racializado que a gente tem, né, e tudo mais, mas para marcar a posição também, né? Se ficar só naquele papel de, olha, aqui eu estou te ensinando isso, estou te ensinando a valorizar aquilo, né? Mas também mostrar para eles o papel de, olha, isso aqui você fala não, isso aqui você se opõe, isso aqui você bate de frente. Quer falar, Débora? Estou vendo você aí concordando com o Ivan, pode falar. Assim, eu fiquei pensando, o Ivan comentando, e a gente fica pensando, o Ivan, eu fico pensando no quanto isso pode ser difícil para as pessoas, né? Mas o quanto é importante também, né? Se posicionar, porque quando você se posiciona diante do seu filho, diante do seu sobrinho, né? Você está sinalizando para ele um modo de olhar para o mundo, um modo de sentir a vida, um modo de entender as coisas, né? Você está construindo um mundo para ele e com ele, né? Então, eu acho que é fundamental que esse posicionamento aconteça. Quando eu digo que é difícil, eu falo da necessidade do empoderamento, porque esses embates, eles vão também, ao longo do tempo, deixando as pessoas fragilizadas, cansadas, esgotadas, né? Imagina aí, nós que estamos sofrendo desde 2013 com a família, o Natal em família, né? E eu estou aqui fazendo uma brincadeira, claro, desde que o gigante levantou,
as coisas estão difíceis, né? No ramo familiar, porque a gente vem de uma polarização crescente, né, no Brasil. E aí eu estou falando mais de uma questão de classe. Mas o que eu estou tentando dizer é que isso faz com que as pessoas fiquem, ao longo do tempo, fragilizadas, cansadas, né? Então, eu sempre recomendo que esses movimentos de embate, de enfrentamento, mais duro, porque isso é sempre bastante duro, porque às vezes é uma tia que te criou, né? Às vezes você precisa sinalizar o racismo ou a LGBTfobia, por exemplo, de um irmão, de um pai, né? De uma mãe. Então, essas coisas, esses embates, eles são sempre difíceis. Então, na psicologia, a gente sempre fala que é importante que essas pessoas estejam empoderadas para isso. Empoderadas, e esse empoderamento, ele nasce dos coletivos, né? Por isso o mulherismo africano, que eu vou resgatar aqui, né? A cultura do mulherismo africano como uma estratégia de construção de redes de apoio, né? Porque esses enfrentamentos, se a gente vai fazendo eles sempre sozinhos, a gente vai minguando, a gente vai se despotencializando, a gente vai murchando, né? Então, estar com os coletivos pretos da sua cidade, os coletivos de jongo da sua cidade, os coletivos de candomblé da sua cidade, né? Tudo isso vai te ajudar. Estar aqui, por exemplo, né? A gente sabe que as pessoas que estiveram aqui, até agora, especialmente, né? São pessoas que comungam dessa proposta de uma educação antirracista. Então, é isso. Isso também é encontrar fortalecimento para esses embates que aparecem aí. Então, assim, eu reafirmo, assino embaixo, sem a menor sombra de dúvida, mas aviso, olha, cuidado. A gente não pode seguir sozinho, a gente precisa de força, senão simbolicamente nos matam. E falando sobre seguir juntos, né, que a gente precisa estar de mãos dadas, o projeto, eu não falei, me lembrou agora, né, fala dos coletivos, o projeto também, além do NUGEDS e do NEAB de Pinheiral, ele tem parceria com 2 coletivos aqui da cidade, Volta Redonda, um chama Coletivos Mulheres Humanas, é um conjunto de mulheres, mães, não mães, mas que se encontram, agora estão se organizando melhor para poder lutar nos espaços públicos, né, por melhorias na sociedade, se encontram, acho que toda terça-feira ou quarta-feira, com algum convidado para discutir questões pertinentes, questões sociais pertinentes, enfim. E o coletivo das Marias, o Grupo das Marias, que é um coletivo ligado ao Centro Espírita Nossa Senhora da Guia, comandado pela mãe Célia. Ela é a mãe responsável pelo centro, a mãe Célia, eu acho ela, mãe Célia de Moraes, uma pessoa maravilhosa, e então são 2 coletivos de mulheres, né, que estão ligados ao projeto, nessa perspectiva mesmo, né, do afrocentrismo, na perspectiva do mulherismo africano, da gente se unir com as mulheres e a partir das mulheres para tentar fazer essa transformação pela infância. Eu vou só dar um recado aqui, gente, pode ser dúvida de outras pessoas. A Nadine me perguntou aqui se precisava preencher alguma lista de presença. Não precisa, né? A Adriele é a coordenadora de extensão, ela está aqui presente, perguntei a ela, falou que não precisa, que as pessoas entrem as pessoas que entraram pelo EVEN 3 já estão automaticamente cadastradas e vão receber o certificado depois do evento. O nome dos coletivos, Nadine, é o Coletivo Mulheres Humanas. Eles têm página no Instagram e no Facebook. E o coletivo das Marias, Grupo das Marias, do Centro Espírita Nossa Senhora da Guia, ligado à mãe Célia de Moraes. E eu acho que eu vou encerrando aqui, né, Débora, agradecendo a presença de todos vocês por essa tarde aqui. De nada, Nadine.
Foi muito prazeroso, muito importante essa conversa. Acho que a nossa primeira roda de conversa do projeto, a primeira vez que a gente está colocando o projeto na rua. E obrigada mesmo pela participação de vocês nos formulários. E foi super válida e, sim, muito importante para a gente seguir. E convido a vocês, então, nas próximas etapas do projeto a participar. A gente vai fazer as divulgações. Quem tiver interesse em participar da gente no cotidiano do projeto mesmo, é só procurar a gente, que a gente faz assim, quinzenalmente encontros, né, para poder dar andamento. Agora a gente vai entrar numa etapa de formulação dos questionários, para poder fazer aplicação de questionários, de procurar essas mães, essas tias, professoras, avós, enfim, cuidadoras de crianças, para a gente dialogar e ouvi-las. Vou deixar aí para a Débora e para a Ana Clara se despedirem. Já me despeço de vocês, mais uma vez agradecendo a presença, gente. Eu agradeço também a presença de todos vocês até aqui. A gente convida, né, para que sigam conosco aqui, fora daqui, em outros espaços, né? A gente sabe que essa transformação social, cultural, política, epistemológica, cosmológica, né, ela precisa passar pelo nosso trabalho diário, insistente, persistente, e a gente precisa muito das redes de apoio para que isso de verdade aconteça. Eu vou retomar uma frase que o Ivan ajudou a Aline a lembrar, é uma frase que me toma muito sempre, né? Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que atirou hoje. Né? Essa, para mim, é uma das frases que mais me fazem pensar para o futuro, né? Porque essa é uma proposta pensada a partir de Exu como orixá também do tempo e da infância, que nos faz pensar na capacidade que nós temos de contar, de narrar de novo uma história. Né? Então, não se trata de modificar o que aconteceu no passado, mas de, a partir do que a gente tem em mãos hoje, inventar uma outra percepção, construir uma outra percepção, interpretar o mundo de outra maneira. Né? E eu penso que isso pode acontecer no futuro. É daí que eu vejo o afrofuturo, né? E vejo nas crianças essa possibilidade, né? De daqui a 30 anos tenhamos uma outra sociedade, né? Que foi capaz de perceber o racismo de um outro lugar e de construir uma educação antirracista e que a gente precisa começar a inventar isso hoje, para que esse futuro exista para o povo preto. Né? Então, me despeço de vocês agradecendo mais uma vez a presença. Me despeço de vocês também agradecendo a presença, dizendo também que esse projeto tem sido muito importante para mim. Muito obrigada mesmo. Agradecer a Débora e a Aline também por estar me ajudando. Sabe que é muito difícil eu estar aqui falando, né? Mas é isso. Estou perguntando aqui se a gravação vai ficar disponível. A coordenação vai depois colocar todas as gravações no YouTube do campus, eu acho que é isso, né, Adriele? Isso mesmo, Aline. Beleza. Então, depois que terminar, eu passo lá, eu vejo com ela, mas a gravação vai ficar disponível lá depois do evento. E, mais uma vez, obrigada. Né? E vamos aquilombar. Obrigada, tchau, gente. Obrigada, Ana Clara. E obrigada, Ana Clara. Obrigada a todos. Todas, todos.